Fala galera, hoje aqui uma aula sobre movimento vertical no vácuo. Bora trabalhar? Bom, em 1590, conta-se que Galileu Galilei foi ao alto da Torre de Pisa e abandonou duas esferas de massas diferentes. E elas chegaram ao mesmo tempo ao chão. Então ele inferiu. Bom, se elas chegaram ao mesmo tempo ao chão, sofreram iguais acelerações e sofreram a mesma variação de velocidade. Bom, hoje, na prática, a gente sabe que isso não ocorre. Duas esferas de massas diferentes só vão chegar ao mesmo tempo ao chão se tiverem apenas sujeitas à aceleração da gravidade, ou seja, sem resistência do ar, no vácuo. E é sobre isso que a gente vai bater o papo hoje. Bom, no movimento vertical no vácuo, a gente tem dois tipos: a queda livre e o lançamento vertical, que pode ser para baixo ou para cima. O que seria a queda livre? A queda livre é quando você abandona do repouso um corpo e ele começa a se deslocar devido à ação da gravidade. A aceleração da gravidade aqui na Terra ela é variável. Mas para um determinado espaço, a gente vai considerar o valor dela 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que a gente aproxima para os cálculos para 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a cada 1 segundo, a velocidade do corpo vai aumentar 10 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo que o corpo cai, a velocidade dele varia 10 metros por segundo. Bom, vou passar um pouquinho aqui para o lançamento e depois a gente fala de uma forma geral sobre as equações do movimento. Já o movimento vertical, o lançamento vertical, é quando a gente joga para baixo ou lança para cima. Quando a gente lança esse corpo para baixo, ele sai com uma velocidade inicial diferente de zero, ao contrário da queda livre, que a velocidade inicial é igual a zero. E ele começa a ganhar velocidade de acordo com a aceleração da gravidade, que aqui na Terra, a gente considerando, a cada 1 segundo, ele vai ganhar 10 metros por segundo a partir dessa velocidade inicial. Quando a gente lança para cima, né, o nosso sistema está orientado aqui para cima, o nosso movimento, que está contrário da gravidade, então a velocidade passa a diminuir, ou seja, a cada 1 segundo a velocidade diminui 10 metros por segundo. Bom, a gente vai discutir isso aí tudo, e aí vamos falar um pouquinho sobre as equações desse movimento, e logo em seguida a gente faz essa discussão sobre o movimento. Bom, a gente falou o seguinte, que a aceleração da gravidade ela é constante e aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nós temos um movimento chamado de uniformemente variado que tem aceleração constante. Então, o lançamento e a queda livre, eles são um movimento uniformemente variado. Então as equações serão as mesmas, só que com pequenas adaptações em termos nominais. Então vamos relembrar aqui as equações do MOVE. A gente vai ter V igual a V0 mais AT, é a função horária da velocidade. V é a velocidade do corpo num determinado instante. V0 é a velocidade desse móvel, inicial desse móvel, o A, a aceleração e o T, o nosso tempo, o nosso instante. Temos a função horária da posição, S igual a S0
mais V0 vezes t mais A vezes t ao quadrado sobre 2, onde S é S0, S quer dizer a posição do móvel em um determinado instante e S0 a posição inicial. Bom, se passarmos o S0 para o outro lado da igualdade, teremos S menos S0, que quer dizer ΔS, o nosso deslocamento. O ΔS vai ser igual a V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, e por último, Torricelli. O que é a equação de Torricelli? É a relação da velocidade de acordo com o meu deslocamento. Então temos aqui V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Bom, conforme eu falei, as equações de movimento variado são as mesmas de movimento vertical, porque ambos são movimentos uniformemente variados. Só que o A gente vai chamar de G, aonde aparece A. E as nossas posições vão ser chamadas de H. Então, botei aqui H igual a H0, né? Mais V0 vezes T, e aqui apareceu um mais ou menos, já vamos conversar sobre, GT ao quadrado sobre 2. Passando o H0 para esse lado, eu vou chamar o nosso ΔS de Hzão, tá? A altura percorrida. Esse Hzão é igual a V0T mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Então as equações são as mesmas, né? Estou chamando aqui o ΔS de H, né? E o Y a gente está chamando ele de G. Essa é a diferença. Bom, podemos fazer, né, algumas adaptações pensando na queda livre. Primeiro, né, entender por que o mais ou menos ali próximo à gravidade, tá? Quando a gente orienta a trajetória para baixo, a gravidade está no mesmo sentido da trajetória. Então a gente vai utilizar o sinal de mais. Quando a gente orienta a trajetória para cima, a gravidade está no sentido oposto ao da trajetória orientada. Então a gente vai chamar de menos. Então isso vai ocorrer na descida, o positivo, e na subida, considerando, né, o sentido da trajetória orientada para cima, a gravidade terá o sinal de menos, porque está no sentido oposto. Então, essas são as adaptações que a gente faz. Então, esse mais ou menos, a sua opção vai ser de acordo com o movimento de subida ou descida. E aí a gente pode fazer também algumas adaptações para a queda livre, né? A queda livre é um movimento de descida, mas é com a velocidade inicial igual a zero. Então essas equações aqui, elas podem tomar, né, como zero, o valor zero na velocidade inicial. Então a gente fica com algumas adaptações aqui, ó, né, colocando o valor igual a zero, ó. E aí a gente tem essas adaptações pensando na queda livre, mas são essas equações de movimento vertical. A gente só está fazendo uma pequena adaptação. Tudo bem? Bom, vamos discutir um pouquinho nesse lançamento vertical, especificamente quando a gente fala para cima, tá? Quando eu lanço um corpo para cima, ele vai sair com uma velocidade inicial diferente de zero. Vamos fazer aqui um exemplo? Vamos supor que nós lançamos esse corpo com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Tudo bem? Então, joguei. Bom, como a gravidade está no sentido oposto ao orientado pela trajetória, essa velocidade vai diminuir o seu valor. E considerando que está aqui na Terra, em que a gravidade vale 10, a cada 1 segundo, essa velocidade inicial ela vai diminuir 10 metros por segundo, pensando aqui na gravidade. Então a gente pode dizer o seguinte, olha, em 1 segundo de movimento, a velocidade será 20 metros por segundo. Em 2 segundos de movimento, a velocidade será 10 metros por segundo.
E em 3 segundos de movimento, a velocidade será 0. Ou seja, quando a gente chega na altura máxima que ele atinge, a velocidade é sempre igual a 0. Isso é um detalhe importante que os exercícios não vão dizer para você. Ele vai dizer simplesmente que o corpo levou 3 segundos para chegar na altura máxima. E você vai ter que pensar que a velocidade é igual a 0. Nesse momento você tem que já colocar isso aí em mente. E aí tem um detalhe. Esse corpo que subiu, agora ele vai descer, porque a gravidade continua agindo. Então agora ele vai ter a trajetória aqui para baixo. E aí o que vai acontecer? Se ele terminou com a velocidade igual a 0, ele vai começar esse movimento de descida com a velocidade nula também. E aí, ó, em 1 segundo, a velocidade dele vai ser 10. Por quê? Porque a aceleração é igual a 10. Mais 1 segundo depois, a velocidade dele vai ser 20. Mais 1 segundo depois, né, que são os 3 segundos, deixa eu colocar aqui, ó, bem um do ladinho do outro para você ver aqui, ó, né? Aqui, ó, 1 segundo, a velocidade vai ser 10. Em 2 segundos, a velocidade vai ser 20. Em 3 segundos, quando ele chegar ao solo, a velocidade vai ser 30. Então, o que a gente percebe aqui? Que a variação de velocidade é a mesma na subida quanto na descida. E que o tempo de subida é sempre igual ao de descida. Porque a mesma variação que ela teve na subida, ela vai ter na descida também. Isso são dados muito importantes, observações muito importantes quando a gente fala do lançamento vertical para cima. Velocidade igual a 0 na altura máxima e o tempo de subida é o mesmo de descida. E a velocidade com que ele é lançado é a mesma com que ele retorna ao solo. Legal, galera? Até a próxima e um beijo no coração.